Seja muito bem-vindo à parte número 2 dessa série Getsemane, que impactou nossa igreja, impactou nosso coração. Nessa mensagem eu vou falar de quando Judas chega com os soldados do templo, com os soldados romanos, com escribas, com sacerdotes, para prender Jesus. Ele dá o beijo da traição, Jesus é levado, por Caifás, pelos soldados. Pedro ali corta a orelha de Malco, Pedro furioso, e o texto bíblico do Evangelho de Marcos vai saltar uma coisa muito curiosa. No final vai dizer que um rapaz, coberto apenas com um lençol, segue Jesus no meio da multidão, identificam ele como um discípulo de Jesus, mas quando vão pegá-lo, vão em cima dele, o lençol cai e ele estava nu. Uma curiosidade que traz muitos ensinamentos, então fique com essa palavra que eu tenho certeza que vai impactar você também. Domingo retrasado, eu ministrei a primeira parte da palavra Getsemane. E hoje eu quero falar sobre a segunda parte com você. Nós falamos que Jesus havia tido tempo de oração, de entrega, aonde ele começa a sentir a aflição, o peso do pecado vindo sobre ele. Ele vai com os discípulos para o Getsemane, que ele queria orar. Ele entra com os discípulos, depois ele pega Pedro, João e Tiago e vai mais um pouco adiante. Depois ele vai mais adiante e ele começa a se debruçar em oração. A aflição era tanta, o peso era tanto, a pressão era tanta, que Jesus chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita conforme a sua vontade. A humanidade de Cristo quer pedir para parar, mas a divindade, que sabe qual é o propósito, fala: não, seja feita a vontade. A aflição dele era tão grande que o texto vai dizer que ele começou a suar gotas de sangue. O sangue se estourou, os vasos embaixo da pele, e o sangue se misturou com o suor e começou a sair junto com o suor. Um nível de pressão exaustivo. Nós enxergamos nesse texto que vamos ler hoje, que é uma continuidade, o que aconteceu após isso. Nós vemos que Jesus é traído por Judas, e quando ele levanta já fortalecido da oração, o momento que ele tem de oração, ele é fortalecido, ele é preparado, então ele se levanta e fala: Pedro, vamos embora. Ele fala: Pedro, você não pode vigiar, mas ele fala: estão prontos, o traidor já se aproxima. Jesus levanta fortalecido para encarar aquele momento, porque era o propósito que Deus havia estabelecido, era o caminho que ele faria. E hoje eu quero ler com você, dando continuidade, Marcos capítulo 14, versículo 43. E nós vamos ler o trecho de Getsemane, é narrado em outros evangelhos. Lucas narra o mesmo episódio segundo a sua visão, segundo a sua ótica, segundo o que ele viu, percebeu. João também narra o mesmo texto. Nós vamos ler os três textos, nos três evangelhos, nesses três evangelhos, o mesmo episódio, e nós vamos ver que cada um coloca uma coisa diferente do outro. E nós percebemos que Marcos fala de uma coisa que Lucas não fala, Lucas fala de uma coisa que Marcos não fala, e João, e assim nós vamos completar tudo que vamos meditar nessa noite. Marcos vai dizer assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, com ele estava uma multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Judas chega com a comitiva, soldados, líderes religiosos, mestres da lei, sacerdotes, soldados romanos, soldados do templo. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto, não diz quem é, Marcos não diz quem é, mas nós sabemos que foi Pedro, e eu vou te mostrar por que sabemos que foi Pedro. Um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando uma rebelião para que você venha me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com você ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas.
Então todos o abandonaram e fugiram. Todos que estavam com ele deixaram Jesus sozinho no momento em que foi preso. A Bíblia, ela tem coisas que às vezes passa desapercebido por nós. E a Bíblia contém coisas que a primeiro momento não enxergamos tudo que ele está querendo dizer, mas quando nos aprofundamos, no meio daquele tumulto, no meio de Jesus sendo preso, soldados romanos, soldados do templo, líderes religiosos, sacerdotes, escribas, curiosos, um jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Um seguidor de Jesus vestido apenas com um lençol de linho, peladão, nu com a mão no bolso e um lençolzinho de linho. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Vamos ler o que está escrito em Lucas 22, versículo 47, o mesmo episódio narrado por Lucas. Enquanto ele ainda estava falando, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Vão prender Jesus, um discípulo dele, muito afoito, muito sanguíneo, pega a espada, intencionalmente. É mais fácil fazer o quê? Furar a barriga ou cortar uma orelha? Furar a barriga. Mas ele vai na orelha, ele não dá um talho na cara. Ele intencionalmente corta a orelha. Jesus vê aquilo, restaura, pega, ora, cola, ora, o milagre acontece. O rapaz fica como nada tivesse acontecido. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias estive eu com vocês do templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Vamos agora para João, capítulo 18, versículo 3. Marcos, nós vemos que o discípulo corta a orelha. Em Lucas, nós já vemos que Jesus cura a orelha. Em Marcos, nós vemos que tinha um rapaz vestido com um lençol, seguindo a Jesus quando aquilo acontece. Agora vamos para João. Então Judas foi para o Olival, Getsemane, levando consigo um destacamento de... Agora, João já fala, um destacamento, não é só uma multidão, não é só alguns, um destacamento de soldados. Aqui fala de um destacamento de soldados romanos, que chega a ser aproximadamente uns 600 homens. Então não era um pouquinho de gente, era um tumulto estabelecido para pregar, para prender Jesus. Por isso que ele fala: pô, vocês vêm com isso tudo para me prender? Sou eu agora um chefe do tráfico? Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes do sumo sacerdote e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Então o cenário é esse: sacerdotes, sumos sacerdotes curiosos, um destacamento, mais de 600 soldados romanos, soldados do templo, um monte de gente, tochas, lanternas, chamando atenção na noite. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? Ele lhes disse: a Jesus de Nazaré.
Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se você está procurando, deixem ir embora estes homens. Jesus dá deixa. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, ó quem arranca a orelha. João revela: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Não foi um soldado romano, foi um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. João dá o nome de Pedro, que tirou a orelha, e dá o nome de Malco, que teve a orelha tirada. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Nos 3 evangelhos, fazendo um panorama, a gente consegue ter informações que, se você ler só um, você não consegue ver tudo que estava dizendo. Jesus é preso no Getsemane. Uma coisa interessante aqui é que nem os discípulos e nem os inimigos de Jesus estão entendendo e enxergando quem realmente Jesus é. Eles não conseguem perceber a grandeza de Jesus. Eles não conseguem enxergar que Jesus é o Filho de Deus, porque para os seus inimigos ele era um impostor. Para os seus inimigos ele era alguém somente perigoso. Para os seus inimigos ele era um revolucionário. Eles mandam mais de 600 homens para prendê-lo, porque vai que ele está com um exército escondido, vai que ele se juntou com um monte de gente. Para os seus inimigos ele é um falso mestre, um provocador de confusão, um mentiroso, um herege. Para os seus inimigos ele é apenas uma ameaça. Eles não sabem com quem estão lidando. Os discípulos também ainda não viam Jesus com a profundidade que deveriam, porque eles ainda não enxergam a verdadeira natureza do Filho de Deus. Eles não têm uma noção clara a respeito do reino de Deus. Para eles, eles ainda não haviam compreendido quem realmente era Jesus, mesmo andando com Jesus durante tanto tempo. Para eles, Jesus realmente era alguém que ia comandar, que ia tomar o poder, o rei de Israel, alguém que ia fazer uma revolução, que talvez, de alguma maneira, Jesus, em algum momento, ele ia fazer algo, que ia tomar o poder, que ia cair Roma. No coração dos discípulos, talvez eles estivessem pensando que seriam ministros de Estado quando Jesus estivesse reinando, porque eles não conseguiam vislumbrar a grandeza do reino de Deus e realmente qual era o propósito de Jesus e de Deus em tudo isso. Por isso Pedro chega a dizer: não, mestre, com o Senhor não vai acontecer isso, não. Que isso? E Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. João 18,36 vai dizer assim: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Eles não tinham uma compreensão clara, nítida, das intenções reais de Jesus e de como o reino de Deus seria estabelecido e o que Jesus realmente estava fazendo. Eu aprendo alguma coisa com isso, porque se a nossa visão a respeito de Jesus não estiver correta e alinhada, podemos ter expectativas erradas daquilo que Jesus vai realizar na nossa vida. Podemos ter expectativas erradas a respeito de Cristo e daquilo que Ele realmente tem para cumprir na nossa vida. Os inimigos não têm uma visão clara de Jesus. Os discípulos também não têm uma visão clara de Jesus. E se nós não tivermos uma visão clara de quem é Jesus realmente para nós, podemos ter as nossas expectativas frustradas, achando que Ele vai fazer uma coisa e Ele vai fazer outra. No verso 42, Jesus se levanta da oração, sabendo que o traidor se aproximava. Jesus não foge. Jesus não se esconde. Jesus não resiste. Ele se entrega. Jesus está sendo traído, está sendo preso, ele está sendo traído, ele está sendo preso, e mesmo assim, ele está no controle de tudo. Ele está sendo traído, ele está sendo preso e está no controle. Nada está fora do controle de Deus, tudo está sendo cronologicamente calculado.
O cenário aparente das coisas pode não revelar realmente o que está acontecendo e quem realmente está no controle. O cenário daquela situação mostrava que Jesus estava perdido. Quando na verdade daqui a pouco ele vai falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está no controle, Deus está no controle da situação. Eu aprendo uma coisa: você não está no controle das coisas somente quando você está em vantagem. Você está no controle quando está exatamente no lugar que deveria estar, fazendo o que deveria fazer, executando a missão e cumprindo o propósito de Deus. Porque os aparentes cenários podem parecer que está dando tudo errado, quando para Deus fala assim: está tudo certo, é nesse caminho que tu vai passar. Não que Deus queira que eu e você passemos por sofrimento, mas algumas coisas Deus permite porque vai gerar crescimento. É diferente. Aprendemos com Jesus que a vida não é um lugar de competição. A vida é um lugar de cumprir a missão. Tem muita gente competindo, muita gente querendo ganhar mais, muita gente só focada em muitas coisas. Devemos estar focados em muitas coisas, no nosso crescimento e desenvolvimento, tudo que devemos fazer, mas não podemos perder de vista que a vida é um lugar de cumprir a missão. A vida é um lugar de cumprir propósitos. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro e com muito louvor em 2 Timóteo 4, versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Existe um propósito a ser cumprido. Você não pode perder a eternidade de vista. Você não pode perder os propósitos de Deus na sua vida de vista. Você precisa aprender a caminhar com os pés na terra e os olhos no céu. Judas Iscariotes. Judas é o ingrato. Judas era um dos 12. Amado por Jesus, cuidado por Jesus, pastoreado por Jesus, trazido por Jesus ao seu círculo íntimo, participava da ceia, teve os seus pés lavados por Jesus, chamado de amigo, viu milagres maravilhosos, andou com Jesus os 3 anos, viu milagres, viu maravilhas, teve muitas oportunidades de mudar. Quando você lê, quando você acompanha nos evangelhos os momentos de Jesus e Judas, você percebe que Jesus sempre estava dando uma oportunidade dele mudar. Porque Deus tem um longo ânimo. Por isso que às vezes você olha assim: caramba, por que fulano não foi fulminado ainda? Por que esse cara não... Por que Deus não caiu um raio na cabeça dele? Porque Deus tem um longo ânimo. Deus vai dando oportunidade, mas a hora que ele puxa a corda, amigo, aperte os cintos. Judas é o ingrato. Ingratidão não é somente a ausência de obrigado. Ingratidão é a incapacidade de enxergar a graça de Deus. É seguir. Sem perceber a graça recebida. É a incapacidade, ou é a capacidade de ignorar a bondade que foi feita a si próprio. Nós aprendemos uma lição com Judas, o ingrato. Você não é ingrato somente quando você não agradece. Você é ingrato quando você não enxerga tudo que Deus fez por você, tudo que já foi feito por você, tudo que trouxe você até esse momento. E você vive a vida como se nada tivesse sido feito ainda. Que porcaria de vida, que droga que não aconteceu, misericórdia, parece que nunca vai acontecer. E você esquece tudo que já te trouxe até aqui. Deus já fechou boca de leão, Deus já fez milagre, Deus já construiu ponte, Deus abriu o mar, tantos milagres aconteceram na sua vida e você não lembra de nada, só está olhando para o aqui e agora. A traição não vem de um inimigo, ela vem de quem está próximo. Judas trai Jesus com um beijo, porque ele usa a intimidade que ele tinha com Jesus, o acesso que ele tinha, para trair Jesus. Judas é um lobo com pele de ovelhas. Sua fala é de amigo, seus pensamentos são de inimigo. João 13, 27 diz assim: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
E Jesus diz: o que você está para fazer, faça depressa. Disse-lhe Jesus. Ele come o pão na ceia. As suas intenções eram ruins. E o diabo se aproveita e entra. Porque havia um complô do inferno contra Jesus. A traição não é apenas uma quebra de confiança. É violar a aliança. É romper o elo da lealdade, da honra. A Bíblia chega a dizer para não dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para o diabo trabalhar no seu quintal, ao redor de você. Corte o mal pela raiz. Porque a ação do inferno na vida de alguém vai levar você a uma quebra de alianças. A ação do inferno na vida de pessoas leva elas a quebrar alianças. Leva elas a romper o elo da honra, da lealdade. Você vê pessoas, meu Deus, como fulano pode fazer isso? O diabo começou a trabalhar, deu espaço. Por isso que a Bíblia adverte: não dê espaço, não deixa se criar. O diabo convenceu alguém que andava com Jesus diariamente a traí-lo. O diabo conseguiu deixar Eva insatisfeita no paraíso. Tudo perfeito, e ela ainda ficou insatisfeita, Deus falando. Adão com ela. E ela conseguiu ficar insatisfeita. Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo pode começar a fazer você olhar para algumas coisas com outro olhar. Ele vai começar a conduzir você a quebrar alianças. Sua esposa não é perfeita, mas é a sua esposa. Seu marido não é perfeito, mas é o seu marido. Seus filhos não são perfeitos, mas são os seus filhos. A sua família não é perfeita, mas é a sua família. É o seu paraíso, é a sua casa, é o que Deus lhe deu. Se você der lugar a Ele, Ele vai fazer você ficar olhando, achar defeitos. Pedro, quando aquela pressão vem sobre Jesus para prendê-lo, a quem vocês vinham buscar? A Jesus. Sou eu. E quando eles vão prender Jesus, Pedro arranca uma faca que estava com ele e arranca a orelha. Corta a orelha de Malco. Malco, servo do sumo sacerdote. Josué era um servo de Moisés e veio a ser um sucessor de Malco. Era um servo do sumo sacerdote, que em algum momento poderia ser um sacerdote. Poderia estar em um treinamento, em uma escola, para se tornar um sacerdote. Ele poderia ter sonhado com aquilo durante muito tempo. Então Pedro não dá um ataque do nada. Pedro se vinga. Tu quer pegar meu mestre? Vou arrancar tua orelha, vou acabar com você. Pedro mostra que estava lutando a luta somente com uma lente humana, com os olhos naturais. Quando você quer lutar batalhas espirituais com armas naturais, sem discernimento, você age sem direcionamento. Vemos um nível de controle e domínio emocional de Jesus. Quando Pedro arranca a orelha, Jesus para. Malco era soldado do templo, servo do sumo sacerdote. Um homem num caminho para se tornar um sacerdote. Um sacerdote não poderia ter defeitos. Sacerdote não pode nem ter um braço mais comprido que o outro, quanto mais ser sem orelha, porque a orelha tinha uma representatividade, de uma capacidade de ouvir a Deus. Então, a orelha simbolizava isso. Então Pedro, quando quer cortar a orelha de Malco, ele não fura a barriga, ele não vai a outra coisa, ele mira na orelha, porque ele está falando assim: tu quer prender meu mestre? Vou acabar com o teu ministério, vou acabar com o teu chamado, vou acabar com o teu sonho, vou acabar com o teu propósito. Você está muito tempo querendo ser sacerdote. Então quando Pedro arranca a orelha de Malco, não arranca só uma orelha, arranca dele a possibilidade dele ser um sacerdote, dele cumprir uma vocação ministerial, dele ser aquilo que ele estava sonhado ser. Arranca o chamado dele, mata o chamado dele. Quando a orelha cai no chão, não cai uma orelha, cai o futuro daquele homem.
Então quando o homem olha, você vê que ele nem reage. Quando a orelha cai, cai o futuro. O último milagre de Jesus não foi a cura de uma orelha, foi a restituição de um chamado. Talvez você esteja aqui, você teve tua orelha arrancada, tu teve teu chamado ferido, tu teve teu futuro ferido, tua história ferida, alguma coisa arrancada. Hoje pode ser um dia que Jesus está falando: eu vou restituir o teu chamado, vou restituir o teu futuro. Arrancaram algumas coisas de você, parece que abortaram o teu futuro. Hoje é um dia de restituição de futuro para algumas pessoas. O último milagre de Jesus não foi a cura de uma orelha, foi a restituição de um chamado, a restituição de um sacerdócio, a restituição de um sonho, a restituição de uma vocação, a restituição de um futuro. Um cristão com domínio próprio entende que quem hoje te ataca, amanhã pode precisar de cura e restauração. Hoje quem te fere, amanhã pode precisar de cura, de restauração, que pode estar em você, que você pode dar. Pedro, quando nós lemos os capítulos anteriores, quando Jesus vai orar, Jesus anda um pouco para orar, manda Pedro, Tiago e João vigiar e orar. Jesus vai orar e volta. Quando volta, eles estão dormindo. Fala: Pedro não pôde vigiar 1 hora. 1 hora, Pedro. Aí Jesus vai orar de novo. Volta novamente. Pedro de novo dormindo, os olhos pesados, ele não consegue nem falar. Aí Jesus vai mais uma vez orar. Quando volta, ele está dormindo. Quer dizer que o dorminhoco na hora da oração agora é o valentão. Sabe o que eu aprendo? Quando você não ora na hora que tem que orar, você acaba cometendo erros na hora que você tem que agir. Na hora de orar ele dorme, e depois ele é o valente da turma. Jesus cura Malco. Tem um detalhe, Mazinho: quando Jesus cura Malco, ele livra Pedro da prisão, porque arrancar a orelha de um servo do sumo sacerdote era motivo para ser preso. Era uma tentativa de homicídio. Pedro iria preso, certamente, mas como Jesus cura, não tem mais evidências do crime de Pedro, porque está consertado. Então Jesus cura Malco e livra Pedro da prisão, porque certamente atacar um dos guardas iria causar a prisão de Pedro. Jesus certamente sabia o que Pedro ainda iria viver e ainda iria realizar. Jesus não olhava Pedro somente por aquele prisma, por aquele momento, aquele homem impulsivo, sanguíneo, sem domínio. Jesus olhava para Pedro e sabia quem Pedro iria se tornar. O apóstolo Pedro, alguém que ia estabelecer fundamentos da fé cristã e liderar a igreja do primeiro século. Mas ao mesmo tempo Jesus sabia também que ele também o negaria 3 vezes. Mas Jesus dá o livramento, porque Pedro não recebe um livramento pelo que ele era. Pedro recebe um livramento para a pessoa que ele iria se tornar. Eu aprendo que alguns livramentos que nós recebemos não é porque merecemos. Alguns livramentos que recebemos é para fazermos por merecer. Porque às vezes Deus dá um livramento não olhando somente quem somos hoje, os inconsequentes, mas olhando quem as pessoas que podemos nos tornar, e fala: não, eu sei que ele vai se tornar, ele vai ser alguém melhor do que isso. E às vezes o diabo arma arapucas, o diabo arma laços e embaraços, e às vezes Deus envia anjos, e às vezes Deus nos livra de tantas coisas, não porque merecemos, e não porque fizemos por merecer, mas para que façamos por merecer aquilo que ele já fez por nós. Jesus dá um vislumbre da graça de Deus, curando a orelha de Malco. Um favor imerecido, uma bondade entregue em amor, alguém que não merece. Jesus mostra que mesmo em situações inimagináveis, seu amor, sua graça podem operar gerando restauração. Por isso não julgue, cuidado com as pessoas que você for julgar, porque a graça de Jesus pode estar operando naquela pessoa. Jesus age com bondade para com seus aparentes inimigos,
Malco era um soldado que estava vindo prendê-lo. Mas ele age com amor, ele age com bondade. Ele cura, ele restaura. Apesar de que Jesus também não tem inimigos. Deus não tem inimigos. Nada foge do seu controle. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Mas ele mostra que os inimigos da cruz hoje podem ser os soldados do reino amanhã. Talvez você esteja aqui hoje, você já tenha falado de igreja. Não, nunca pisar naquele lugar, tá louco? Crente, tá louco ser crente. Eu não quero essa raça não. Talvez você esteja aqui hoje, nunca pensou em estar aqui. Talvez você esteja aqui hoje, já foi um crítico da igreja. Mas a graça de Jesus, o amor de Jesus. Eu me lembro, meu avô, Didi, Manuel, converteu na Universal. Minha família toda espírita. O bandista, perdidos. Perdidos porque não conhecíamos a graça de Deus. Longe dos caminhos do Senhor. E eu lembro que meu avô morava na minha casa. Desde que eu me entendo por gente. Ele era separado da minha avó. O apelido do meu avô era Irã. O apelido da minha avó era Iraque. Ele morava na minha casa. Eu lembro que ele converteu. E eu passava pelo quarto do meu avô. Estava ele com a cara no pó, a bunda pro alto. Meu Deus, misericórdia. Meu Deus, velho, tá maluco. Universal. Por isso que eu falo, quer falar mal? Não fala mal de igreja não, fala mal do diabo. Deixa a igreja nas mãos de quem é o dono dela. Tá lá, dia após dia. Ele me chamava para ir, de vez em quando eu ia. Ele era da Universal do Alcântara, quando começou a igreja Universal ali, bem no início. Ele lá, hoje, todos da minha casa, um por um, todo mundo no caminho do Senhor, um por um. Eu perdi a conta quanto eu, minha mãe fazendo macumba dentro de casa, gongá dentro de casa, e ele lá, ó, um gongá gigante dentro de casa, um quartinho, ele lá, bunda no chão. Sessões espíritas dentro de casa, e ele lá, cara no pó, bunda pro alto, orando. E a gente criticando. Mas aprendemos que os inimigos da cruz hoje serão os soldados do reino amanhã. Quanta gente que já criticou a igreja hoje chora ao falar da graça de Deus. O nome de Malco significava prestes a reinar. Alguns vão dizer que a restauração da orelha de Malco era um anúncio, um prenúncio da nova aliança, daquilo que Deus, através de Cristo, iria falar à humanidade. Era a restauração da audição da humanidade. Porém, vou te falar um fato histórico. Depois não vai dizer que eu disse heresia para você. Eu vou te falar algo que historiadores, estudiosos, antropólogos falam a respeito. Historiador, aqueles que fazem escavação, como é que o Rodrigo Silva é? Arqueólogos. Também falam e defendem que Malco veio a se converter mais tarde. Isso não está no texto que nós lemos, é na história. Que Malco veio a se converter. Por isso, João foi o último apóstolo a ser morto na ilha de Patmos, porque ele era o mais novo. Por acaso ficou na ilha de Patmos. Então foi o último que escreveu os evangelhos. Então somente João cita o nome de Pedro e de Malco, porque os outros ocultam o nome deles, para que em alguns momentos eles não fossem perseguidos quando as cartas dos evangelhos estivessem rodando pelas comunidades. Então Pedro já estava morto, Malco já devia ter ido embora da terra também. Então João se sente confortável para colocar o nome deles, que se for procurar, pode procurar aqui, ó, já foram. Então, alguns historiadores dizem que aquele Malco, que era o soldado que queria prender, veio a ser uma testemunha viva da graça e do poder do Evangelho. E chegamos em uma parte onde tudo aquilo está acontecendo. Pedro arranca a orelha, Jesus restaura a orelha, e pegam Jesus e vão levando Jesus naquele tumulto todo. E um jovem enrolado em um lençol está seguindo Jesus. Ele é confundido como um seguidor de Jesus.
A cidade estava cheia, a época de festa, da Páscoa. Aquela noite estava ocorrendo algo incomum na cidade. Judeus de todas as partes vinham para a cidade para participar da festa. A cidade, Caifás, o sumo sacerdote, trama a prisão de Jesus. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Eu perguntei a um rapaz: você sabe quanto vale 30 moedas de prata? O cortejo para prender Jesus com Judas, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, numa turba, o texto diz, com espadas e porretes. Como eu te disse, aproximadamente 600 soldados. Mais sumo sacerdote, mais escriba, mais servos do sumo sacerdote, soldados do templo, com espadas, com tochas, com porretes, lanternas. Imagina toda essa turma andando pela cidade de Jerusalém, que você vai andar na cidade de Jerusalém, lá quando foi Israel. Acordando todo mundo, aquele barulho, todo mundo estava dormindo, acordando as pessoas. Esse jovem talvez estivesse dormindo. Talvez ele escutou aquele barulho todo. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Botou a carinha na janela e do jeito que estava, só pá. Hoje as mulheres não pegam as roupas assim, faz amarra de carro, tá? E naquela época as roupas eram assim, deviam ser um lençol que podia ter cores, alguma coisa. Ele dá o jeito dele e sai de lençolzinho. Ele acorda e do jeito que ele estava, ele se levanta, se cobre com o lençol e vai. Alguém que sabe que uma multidão está do lado de fora, uma multidão, com lanternas, com tochas à noite, e sai enrolado em um lençol, provavelmente era alguém que estava acostumado a fazer isso. Ele já devia ficar conversando do lado de fora com os outros, passava a noite lá, ninguém sabia, mas ele está só com o lençol, peladão. Estava acostumado a fazer isso. Alguém que sai com uma multidão, só protegido com o lençol. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse rapaz, e ele pode trazer a representação de alguns comportamentos que algumas pessoas podem ter na vida cristã. Esse rapaz enrolado em apenas um lençol pode trazer a representação de comportamentos que podemos ter na vida cristã. Alguém que sai para seguir Jesus, porque ele é confundido como um seguidor, porque as pessoas vão para prendê-lo. Isso aí, segue ele também, vamos prender ele também. Ele é parecido com ele. Ele está ali como um seguidor de Jesus. Alguém que sai para seguir Jesus e enrolado no lençol pode representar um curioso. É um cristão curioso. Alguém acostumado a improviso. Não gosta de preparação. É do jeito que está, vamos embora. Epa, está acontecendo, vamos embora. Preparação deixa ele desconfortável. Rapaz, para, volta, bota a roupa, rapaz, se arruma aí, rapidinho. Vambora. Alguém que não gosta de ter trabalho com as coisas, representa a inconsequência, age sem maturidade e cuidado. Podemos ter cristãos inconsequentes, agindo sem maturidade, sem cuidado. Sai fazendo e decidindo tudo por impulso, movido puramente pelo ímpeto. Vamos, por que não fez ainda? Pelo desejo, sem ouvir a voz, sem ouvir a sua consciência e sem ouvir a voz da sabedoria, agindo com inconsequências. Sair dessa maneira e seguir Jesus somente com lençol também pode simbolizar cristãos, pode simbolizar alguém que tem uma falta de compromisso. O texto diz que ele seguia Jesus, ele quer ir atrás de Jesus de forma descomprometida, vestidinho só com lençol, olhando de longe, sem estar preparado. Ele é um discípulo casual. Seus passos eram movidos pela multidão. Ele saiu porque tinha uma multidão, e Jesus, vou lá ver também. Ele começa a seguir Jesus por causa da multidão, por causa do que está acontecendo. Pelo fervor do momento, ele quer seguir a Jesus de forma rasa, somente com um lençol, despreocupado com o que pode acontecer.
sem cuidado, sem preparo, descomprometido com os valores e com os princípios centrais de quem segue a Jesus, de quem é realmente um discípulo. Que mal há seguir Jesus só com lençol? Que mal há seguir Jesus de forma rasa? Que mal há seguir Jesus porque eu só estou no meio da multidão? Os que seguem Jesus apenas com um lençol também podem simbolizar a superficialidade da vida cristã. A única cobertura que tem, a proteção que tem, é o lençol. Quando a carta de Efésios vai falar das armaduras de Deus, onde devemos estar revestidos para resistir ao dia mau. Efésios 6,16, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo do coração de boa vontade, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes no dia mau. Esse texto coloca a fé, quando diz para tomarmos o escudo da fé. O texto coloca a fé como uma arma para proteger, para blindar a sua vida. A superficialidade espiritual vai deixar você vulnerável. E vai deixar você como uma presa fácil. É só arrancar o lençol. A sua proteção é fina, é pouca. Seguir a Jesus coberto apenas com lençol também pode significar aqueles que preferem o que dá certo do que aquilo que realmente é o certo a fazer. Cristãos que seguem Jesus apenas com lençol podem simbolizar aquele que faz aquilo que parece dar certo, aquilo que dá certo, não aquilo que realmente é o certo. Não era o certo sair na rua de lençol, mas por algumas vezes ele deve ter saído daquele jeito e deu certo. Voltou para casa tranquilo, passou, conversou, comeu cachorro quente, não deu problema nenhum. Estava enroladinho no lençolzinho e sair daquele jeito nunca deu problema. Não era certo, mas dava certo. Até que chegou um dia que não deu mais certo. Então seguir Jesus com lençol pode simbolizar pessoas que fazem aquilo que dá certo, não aquilo que é realmente certo aos olhos de Deus. Não era certo sair na rua de lençol, porém, em alguns momentos deu certo. A superficialidade te faz ser governado pelo que parece dar certo, e não pelos princípios absolutos verdadeiros que são realmente certos. Viver querendo buscar o que pode dar certo é um risco. Os atalhos, os caminhos fáceis podem certamente se tornarem perigosos demais. O desejo por resultados imediatos. O desejo por resultados imediatos. Alguns cristãos não têm paciência de plantar e esperar nascer. Não têm paciência de amadurecer, de passar pelos processos, de enfrentar o crescimento, enfrentar o desenvolvimento, pagar o preço do desenvolvimento. O desejo por resultados imediatos sem os fundamentos sólidos dos princípios e valores podem ser fatais em algumas circunstâncias. Vocês podem dar um glória a Deus? Amém, só para eu saber que vocês estão aí. Aleluia, mas eu sei que vocês estão recebendo. Seguir a Jesus se cobrindo apenas com o lençol pode simbolizar aqueles que querem ser diferentes, mas na verdade, não fazem diferença. Não basta ser diferente, não adianta ser diferente e não fazer diferença. No verso 50 diz que todos fugiram, os discípulos se dispersaram. Pedro estava longe olhando, acompanhando de longe, seguindo Jesus de longe, e o rapaz estava perto. Pedro seguia de longe e o rapaz seguia de perto. A postura do rapaz é de um seguidor de Jesus, por isso que vão prendê-lo, porque o posicionamento dele é de alguém que está seguindo a Jesus, por isso avançam nele, identificando ele como um seguidor de Jesus. Mas foi só tirar o lençol que a verdadeira aparência surgiu. Parecia uma coisa,
mas era outro. Ele tinha aparência de uma coisa, mas na verdade era outra. Parecia ser diferente, parecia ser alguém diferente. Pedro seguindo de longe, todos escaparam, todos fugiram, e ele não, estava seguindo de perto. Parecia que ele era diferente, mas na verdade, ele não fazia diferença nenhuma. Parecia ser alguém que compartilhava dos princípios e valores do Evangelho. Parecia um discípulo fiel, parecia corajoso, mas era somente um inconsequente, coberto apenas com um lençol. Sabe o que eu aprendo? É fácil ter camisa de Jesus. É fácil ter camisa, Jesus salva, Deus é fiel. É fácil ter um adesivo no carro. É fácil gravar vídeos com dizeres cristãos. É fácil gravar um vídeo. É fácil parecer ser diferente, porém não é tão fácil assim realmente fazer a diferença. Às vezes as nossas palavras podem estar contradizendo o que queremos realmente representar. O testemunho pode contradizer o discurso. O que aquele rapaz parecia ser, contradizia quem realmente ele era. Parecia ser um discípulo, mas era um inconsequente. Nossa vida, nossa conduta, nosso testemunho precisa ser o avalista das nossas palavras. Eu posso ter uma camisa Deus é fiel, posso ter adesivo do meu carro, eu posso gravar vídeo, mas não é as suas palavras que vão testemunhar a seu favor, é a sua vida, a sua conduta, a sua casa, a sua família, quem você realmente é. A sua conduta precisa ser um avalista das suas palavras. Quase que eu falo. Por isso que alguns que querem andar comigo falam assim, mas pastor, demora a dar oportunidade. Pastor, demora, pastor. É melhor demorar e te preparar do que jogar você na cova dos leões antes da hora e você sair correndo igual o rapaz. Aqueles que seguem Jesus cobertos com um lençol apenas, podem simbolizar aqueles que estão desprovidos de poder. Quando precisam de poder para se defender, não têm. Seguem Jesus com uma cobertura fina, representam aqueles que são desprovidos de poder. O lençol era a sua única proteção e era frágil, era fino, era de linho. Suas mãos talvez estivessem segurando o lençol para não cair. E quando vão pegá-lo, ô rapaz, tu está seguindo Jesus. Quando vão querer botar a mão nele, ele vai se defender. Tirou a mão, caiu o lençol, não tem proteção. Não tinha nada em suas mãos. Quando se lançaram sobre ele, a sua proteção era fina, era fraca, era frágil. O louvor pode vir subindo. Quando nós vamos na carta aos Efésios, o que o apóstolo Paulo fala do que precisamos para realmente ter e sermos pessoas que permanecem, que continuam, que não se abalam. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Sermos pessoas que não são desprovidas do poder. Sermos pessoas que possuem a graça de Deus, que possuem o fervor de Deus, que possuem o poder de Deus em suas vidas, que possuem a proteção de Deus em suas vidas. Efésios 6, 11 ao 17 vai dizer assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.